É muito importante a gente estar atento aos sinais de melanoma e conscientizar toda a população para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce da doença. A detecção do melanoma em estágios mais iniciais, ela muda todo o panorama e o prognóstico do paciente. E quando a gente pensa em diagnóstico de melanoma, claro que faz toda a diferença aquela questão que a gente falou de observar as pintas, de se autoexaminar seguindo aquela regra do ABCDE, mas a partir do momento que eu percebi ali uma pinta que tem características suspeitas, eu preciso buscar o dermatologista para que seja feito o exame específico. O ideal, principalmente para quem é grupo de risco, quem tem pele muito clara, as múltiplas queimaduras solares ao longo da vida, tem muitas pintas, pessoas ruivas, pessoas que têm familiares, principalmente parentes de primeiro grau, que já tiveram melanoma, o ideal é que seja realizado o exame anualmente de todas as pintas, e nesse exame a gente utiliza a dermatoscopia. A dermatoscopia é um exame minimamente invasivo, em que se utiliza um dispositivo chamado dermatoscópio. O dermatoscópio ele faz uma ampliação da imagem da pinta, das manchas, para que a gente consiga fazer uma análise do padrão da pinta, e por meio dessa análise e da distribuição de pigmento ali, a gente vai conseguir direcionar as pintas que são suspeitas e as pintas que têm padrão benigno. Então, muitas vezes, a olho nu, a gente não consegue ter essa avaliação de forma tão objetiva. A dermatoscopia, ela é um exame aí, muitas vezes, até diagnóstico. E se eu observo uma pinta que tem características suspeitas, eu preciso fazer um exame complementar para ter uma análise daquela lesão, e esse exame complementar, ele é a biópsia. A biópsia nada mais é do que a gente retirar ali um pequeno fragmento para que aquilo seja analisado em microscópio, e essa biópsia ela pode ser incisional ou excisional. A biópsia incisional, desculpa, pode voltar do começo da frase? A biópsia incisional, ela é retirar um pequeno fragmento, retirar um pedaço da minha lesão, não necessariamente retirar a lesão inteira. E essa biópsia incisional, ela é realizada principalmente no caso dos carcinomas, no câncer de pele não melanoma. Então, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, eu posso fazer biópsia incisional. Já a biópsia excisional é retirar a lesão como um todo, retirar a pinta como um todo. E é o que é indicado, o que é recomendado para melanoma. Porque no melanoma é muito importante ter a análise da pinta como um todo, porque nessa análise em microscópio a gente precisa de uma informação que é o índice de Breslow. O Breslow, ele é a espessura do tumor, quanto que o tumor se aprofunda. É como se o patologista, quando vai fazer a análise, a leitura daquela lâmina de microscópio, ele olhasse as células tumorais, as células cancerígenas, desde a superfície ali da pele, desde a camada granulosa da epiderme, que é a nossa camada mais superficial, e medisse até a última célula cancerígena. E ele nos dá uma medida em milímetros. Então, o Breslow é dado em milímetros. E o Breslow, quanto maior o Breslow, maior a nossa necessidade, quando eu penso em tratamento, de retirar uma margem de segurança maior, de fazer uma ampliação
das margens maior. Então, o Breslow ele vai direcionar, definir a nossa conduta e vai influenciar também para tratamento. Então, a menos que seja um melanoma, uma lesão suspeita de melanoma muito grande, num local muito difícil de se retirar como um todo, de fazer a biópsia excisional, mas aí eu tenho uma situação de exceção, a menos que sejam assim essas situações que a retirada por completo seja muito difícil por questão de tamanho, o ideal é sempre excisional, é sempre que se retire como um todo. Quando a gente fala de raspagem ou de curetagem da lesão, a raspagem ela pode ser realizada somente em tipos não melanoma, muito iniciais. Então, por exemplo, um carcinoma basocelular superficial, um caso mais inicial de carcinomas, eu posso fazer a raspagem, a curetagem e a eletrocauterização. Mas para melanoma, jamais, isso não é recomendado, até porque atrapalha muito a nossa análise específica. Quando a gente fala da biópsia incisional, que a gente faz ali para os carcinomas, a gente retira esse pequeno fragmento, na grande maioria das vezes com um punch. O punch é um dispositivo cortante que permite a gente fazer uma retirada circular, e aí eu tenho punches de variados tamanhos ali, então eu posso fazer um punch de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros, depende do tamanho do fragmento que eu quero retirar. Para os carcinomas, então, é feita a biópsia incisional com o uso de punch. É um processo relativamente simples, feito em consultório, em ambiente ambulatorial, com uma anestesia local. A gente faz a anestesia local, faz a retirada desse pequeno fragmento com a ajuda do punch. É necessário dar ali um ponto para fechamento. E esse material é encaminhado para análise. Se eu tenho a confirmação do carcinoma, aí eu necessito fazer depois a retirada completa da lesão com margens de pelo menos 4 milímetros. Agora, quando eu falo em suspeita de melanoma, o recomendado então é a retirada como um todo. Por mais que a gente vá retirar a pinta como um todo, essa primeira retirada, ela segue sendo um procedimento relativamente simples, feito em consultório, com anestesia local. E a gente, num primeiro momento, não necessita retirar grandes margens, a gente retira ali uma margem de 1 a 3 milímetros, só para que se retire a pinta como um todo mesmo. São dados ali alguns pontos para fechamento e esse material é encaminhado para análise em laboratório, isso num primeiro momento. A análise vai me falar se é um melanoma ou não, e sendo um melanoma, a gente precisa da informação do Breslow, que foi a que a gente comentou, a espessura do tumor, quanto que o tumor se aprofunda. Se eu tenho um melanoma que ainda não invadiu a derme, ele tá ali um melanoma fino, um melanoma mais superficial, a gente chama de melanoma in situ. Esse melanoma in situ vai precisar, num segundo momento, de uma cirurgia de ampliação, de uma ampliação das margens, uma ampliação que, para esse caso do melanoma in situ, é de 0,5 a 1 centímetro. E é uma ampliação que ela deve ser tridimensional. Eu amplio tanto as laterais, as bordas laterais, quanto a profundidade, a camada do subcutâneo, a camada da gordura. Se eu tenho um Breslow de 1 a 2 milímetros, eu preciso de uma ampliação de pelo menos 1 centímetro. Se eu tenho um Breslow maior que 2 milímetros, uma ampliação de 2 centímetros pelo menos. E no caso de Breslow maior que 1 milímetro, também é recomendado a realização de linfonodo sentinela.
Linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática do meu tumor. Então, num caso do melanoma se espalhar, ele vai ser o primeiro linfonodo que vai receber as células cancerígenas, por isso que a recomendação é que ele seja analisado. No caso do linfonodo sentinela acometido, e essa avaliação ela é realizada ali na cirurgia, na própria cirurgia de ampliação das margens, e aí a gente já está falando de uma cirurgia em centro cirúrgico mesmo. Caso o linfonodo sentinela esteja acometido, é realizada a retirada de todos os linfonodos daquela cadeia acometida.